partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e venho lhes trazer a introdução nesse programa. Mais uma semana maravilhosa para nós, mais uma quinta-feira de estreia de programa, que você possa estar conosco todas as quintas-feiras, 16 horas, sintonizado para ver nosso programa inédito, que vem todas as quintas-feiras, aqui na TV Mundo Maior. Acesse portalmundomaior.com.br, onde você encontra todos os nossos programas, todos os nossos estudos e tudo que a gente fez até hoje. Muitos programas maravilhosos, trazendo temas importantíssimos de Jesus na vida terrena. Como alcançar a forma do Cristo, como viver em cristianismo. Que você possa estar conosco, compartilhando desse momento maravilhoso. Então, deixamos aqui para você os dias que estaremos em reprise aqui Caminhando com Jesus na TV. Segundas-feiras, 18 horas, às quintas-feiras, 16 horas, às sextas-feiras, 6 horas da manhã e também aos sábados, 1 hora da manhã. Ou na Rádio Boa Nova, Rádio RBN 85.5 FM, que passamos aqui segundas-feiras, 6 horas da manhã, iniciando a semana, e que você possa utilizar no seu carro, ou às quintas-feiras, 16 horas. Agradecemos imensamente a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que nos cede espaço para aqui fazermos esse programa maravilhoso de Caminhar com Cristo. A nossa querida irmã Eliana, que traz temas todas as semanas de forma íntegra e que vocês vão aprender estudando com ela como viver melhor em sociedade e como viver na vida terrena. Hoje, o tema trazido por nossa querida irmã Eliana é Encontro com Jesus e o compromisso espiritual. Quão importante é esse tema de hoje, o compromisso espiritual que temos com o nosso Cristo, o compromisso espiritual que temos na vida terrena em cristianismo. Irmã Eliana traga para nós com muita luz o estudo de hoje. A graça do bom Deus conosco sempre. Sim, basta buscarmos, como sedento vai à fonte de água viva, ou de água cristalina, não só na torneira que já passa por um longo trabalho e limpezas da água que retiram dela sua pureza, nós vamos à fonte. O texto bíblico, o texto do Cristo, a terceira revelação, é fonte borbulhante da água mais pura. Tenho sede, vamos bebê-la. Buscar essa fonte maravilhosa, fidedigna. O Pentateuco, organizado por Polite Leon Denis Arrivaio, adota o nome de uma de suas vidas, onde teve suas primeiras iniciações como um druida. Enfim, teve suas razões para isto. Mas aqui, hoje, esse período que nós fizemos todas a caminhada da Semana Santa, da Paixão e Pentecostes, que vimos a importância desse texto tão bonito no encontro anterior, em que perguntamos a vocês: e você viveu o seu Pentecoste íntimo? Foi visitado com ele? Faça a biografia do seu Pentecoste. Aprenda a biografar os seus atos para estudar a sua própria história. É tão bonita a nossa história dentro do espiritualismo. Às vezes é por dentro da Igreja Católica e do cristianismo, às vezes é por dentro do xamanismo, singelo, às vezes é por dentro do evangelismo. Recente uma pessoa chegou até nós e ela passou por todos esses caminhos e o último foi a vida evangélica, mas ela teve o seu Pentecostes e o seu Pentecostes foi tão forte que a sua igreja não a alcançou e julgou que ela estava possuída por forças maléficas. E foi no Espiritismo que ela percebeu que o que ela vira era verdade, o que ela sentia era real, era Pentecostes. Até essa informação ela não tinha tido até então em toda a sua formação religiosa de anos a fio. Pouco se fala no cristianismo católico como no cristianismo evangélico de Pentecostes, porque a terceira revelação é quem falaria dela, e a doutrina dos espíritos, o espiritismo,
Ele é um traço de união entre as religiosidades quando elas falam da sua espiritualização, da sua espiritualidade e do contato que é dado não só a alguns eleitos, mas a todos nós, de formas diferentes. Todos somos canais, ou seja, podemos perpassar, trazer, sabe um canal que drena um rio e traz sua água para casa? Lembra, fomos à fonte, borbulhando, pura, intensa, mas você precisa canalizar essa força, tratar dela até chegar, né, à talha, ao filtro, ou à jarra d'água de sua casa, para que você dê a beber numa canequinha para cada um dos presentes. São linguagens simbólicas, mas o verdadeiro médium, aquele que foi tocado por Pentecostes, aquele que sentiu a presença dos espíritos, que chegou pela presença dos espíritos de forma intensa, ou não. Muitas vezes a evolução já está pronta, como Allan Kardec, bastou, né, uma batida na parede, tão somente, lá na Rua dos Mártires, número 8. É uma avenida longa, longa, desce, né, lá embaixo, né? Quer dizer, ela começa daqui para lá. Como quando estive em visita, vim de lá para cá, achei que ele morava embaixo, mas não, é o número 8. E trouxemos de lá então a visão da sua vida tão simples, do seu espaço tão singelo, de suas dores tão profundas, que ali viveu para não declinar de um conhecimento que ele teve. Pentecostes aconteceu com ele viu, ouviu, sentiu, esteve no seu organismo. Como negar? Não foi só uma informação que ficou no nível intelectual. Muitas vezes isto nos é dado pela relação que nós temos com o mundo espiritual e vamos buscar curas. E elas acontecem. Muitas casas de cura estão espalhadas por esse Brasil afora, por essa América Latina, América do Sul, enfim, quando há. Esses dias, por exemplo, também uma querida pessoa nos disse de uma aldeia indígena que a gente não tem contato, que eles não deixam nós chegarmos, porque os adoecemos. Então eles são fechados. Só tem uma filha do pajé, né, que é aquele ser que faz o xamanismo, que vive Pentecostes em sua pele, vê a força espiritual e traz recados, então nós não podemos ir lá. Mas ele faz raízes, né, que a gente chama das beberagens, das raízes que eles colocam dentro da terra e deixam por luas, e todo aquele conhecimento que cura câncer. Então é uma fila de pessoas que foram entrando, mas aí ele parou de fazer. E havia uma pessoa que era filha dileta, né? Acho que ligada a ele, então tinha todo o cuidado para não adoecê-lo. Ele só ia mesmo quando estava com a saúde muito plena e mantinha distâncias para não trazer enfermidades da cidade. E curou muitas pessoas, cura ainda. É um conhecimento que é esse. Quem que revelou a este pajé o mínimo de e na pureza da natureza no interior do nosso país, senão Pentecostes, a presença dos espíritos que sempre estiveram nas religiões primeiras, o que a intelectualidade sábia, né, ou sabente, né, como diz uma amiga pessoal, deu o nome, né, de beberagens, né, garrafadas incríveis. Eu sou a minha, partilhando com vocês, né? Então eu já falei algumas vezes, minha avó veio dessas histórias tão lindas e com ela nós começamos o caminho. Minha mãe, segunda geração, eu terceira, já falamos, né, sobre isto. Então, queridos, é uma história que vai acontecendo em nossa vida. E você, qual a sua história? Nunca senti nada, simplesmente é uma cosmovisão, uma pessoa me disse certa vez, é uma cosmovisão que me explica o sofrimento. Quer miraculo maior do que este? Uma fé que raciocinada retira você do abismo, da tentação do suicídio, da loucura de acusar este ou aquele ser, dentro de uma lógica tão doente como esta lógica que a gente falou um pouco no encontro passado,
que é uma lógica como se diz, de toda uma ideologia vigente lá nos tempos romanos, né? Aliás, o direito e o julgamento vem de Roma, né? A história dos julgamentos. Há povos que não conhecem isso e nem vivem esta dimensão. Mas como a nossa colonização também se deu pela Europa, e a cristianização ela veio tocada pela invasão, né, de Roma, e a queima dos verdadeiros cristãos, e a expulsão também aqui no Brasil dos mouros e das ligações com a cultura muçulmana, que é muito específica, e também vivem o seu Pentecostes, vamos dizer, né, na sua dimensão. Nós temos a grandeza dessa experiência em toda parte, mas aqui ela foi obliterada por um raciocínio, por uma ideologia. O Logos é o espaço do conhecimento que nós vivemos e inspiramos, passada de geração a geração, que se cristaliza como verdade. Nós precisamos mudar esse Logos nosso, ou seja, a gente precisa olhar para a vida com outros parâmetros, por exemplo, como os parâmetros budistas. Eles são lindos, como os parâmetros budistas, eles se configuram muitas vezes em belezas que eu ouvi de minha avó que veio da aldeia. É uma sapiência que não é da lógica mental, é da experiência física, sensória com a natureza, com relação aos animais, né? Sente-se, por exemplo, sente-se aonde os animais se sentam, porque eles são mais sábios que nós, porque eles não raciocinam, eles não pensam, então eles não têm medo, mas sabem que sua vida está ameaçada se for para lá ou para cá. Tem uma inteligência que a rege, não assim, falando desse jeito, eu estou traduzindo aqui para nós, né? Mas tem um fogo santo, né? De uma tal, né? Dinâmica que lhe aponta na sua própria força. Mais tarde, quando ela aprende, né, quando ela se evangeliza, ela fala, Deus fala com eles. Foi com ela que eu observei que o 6º dia da criação era o dia que Deus falou aos animais que então criaria o homem. Quando o pastor ensinou ela isso, ou leu a Bíblia para ela, que ela ouviu no rádio a Bíblia lida, ela falou, ela disse que parou. Aí no dia seguinte ouviu de novo. Aí passou um pastor, ela convidou para entrar para falar sobre isso, que ela achou estranho. Nossa, Deus criou o mundo, né? E aí criou os animais, e por último o homem, igual a ele, os animais, sabe? Ela isso tortou a cabecinha dela. E com isso, então, abriu-se um novo campo em sua vida. Vejam, pensamento novo. Então vamos deixar que os pensamentos novos. Pentecostes é isso, é você deixar que o novo te visite, que você ponha em dúvida o que você já sabe, não no sentido de desesperar-se ou de falar não tem mais chão, não, seus pés estão aí no chão, acabou. Isso é um paradigma muito sensório, muito animal, vamos dizer. Eu estou aqui, eu sou, claro, estou me vendo. Não é? Então, sabe, as coisas mais simples são as mais altas a nível metafísico, espiritual. Deus a gente vê, Deus a gente sente. Aí vão perguntar, irmã Eliana, viu Deus? Veja, estou vendo agora quando falo com você, estou vendo agora a possibilidade de te encontrar se você me olhar, estou vendo quando olho lá fora as flores, estou vendo quando olho o céu, as estrelas, estou vendo o milagre das florações. Que é isto? Quem criou esse universo chamado planeta Terra e as esferas siderais e os mundos que ainda percorreremos, as vidas que já tivemos, a somatória encarnatória. Ai, linda. O tema que hoje veio instruído pela espiritualidade é lindo. Quer ver? O título leva-nos a muitas coisas lindas. O encontro com Jesus e o compromisso espiritual. Depois de Pentecostes, estudando Pentecostes como fizemos, acho que quase 3 encontros, não me lembro, acho que 2 bem profundos, um primeiro que anunciou. O tema hoje é o encontro com Jesus. Não estamos caminhando com Jesus? Mas nós estamos caminhando com Jesus até Jesus, ou seja, a gente vai e volta.
A luz vem e a escuridão também. Não é? É igual o dia e a noite. Tem minutos assim resplandecentes, que aquela certeza da existência de Deus e das coisas boas e do Cristo é incólume, coluna de fogo, como chamam, né, os evangélicos, isso está na Bíblia, né? Mas tem hora que escuridão, meu Deus. Como Eliseu, né? Que já sempre repito, amo isso aí. Ama-me em dobro, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ame em dobro. Pense que intimidade com Deus, né? Para pedir que Deus, né? Ou até um filho pedir para a mãe, ama-me em dobro, né? Quando ele aprender a ler e escrever e saber o que é o dobro, que é o múltiplo, né? Se eu amo 50, tamanho 50, eu vou amar tamanho 100, né? Se eu amo 2 quilômetros ou 1.000 quilômetros, tem que amar 2.000, né? Geralmente com as crianças a gente fala, eu amo você daqui até a sua casa. É longe minha casa. Eu falei, então, tudo isso eu amo você. Ele sabe. Aí olha com o olhinho, eu te amo assim também. Criança é demais, né? Ela copia assim na hora, ela capta, ela nem sabe o que está dizendo, mas diz, isso guarda, isso entra dentro do ser, isso comunga com a sua alma, porque é verdade. Ama-me em dobro, Senhor. Será que eu tenho essa intimidade de pedir a alguém que me ame um pouquinho mais, né? O dobro disso que tem amado, não é verdade? E uma frase de João, agora vamos hoje, já entrando no Evangelho joanino, o lindo Evangelho, não são suas cartas, o Evangelho é o último capítulo, né, que é o capítulo 22, se não me engano, deixa eu abrir aqui, mas eu acho que é 22, é isso mesmo. E o último versículo 20, eu acho isso aqui genial. É muito lindo, porque, bom, é a despedida, ele está fechando todas as visões que ele teve, e de agora em diante, nesse semestre que vai entrar, junho, já estamos em julho, né? Vamos percorrer um pouquinho o Evangelho joanino? Não as cartas, mas o Evangelho, porque ele esteve ali na cruz ao lado de Maria, ele ficou em Éfeso. Recente uma pessoa viajou até Éfeso naquelas viagens de fé, né, que muitas vezes se faz, né? Ela pagou anos, em longo prazo foi guardando dinheiro no banco, rendendo, até que ela pôde entrar numa dessas caravanas internacionais, né? E ela trouxe água, a água da fonte, onde Maria fez a sua casa, onde após os discípulos houve um espalhamento, né? E vejam, espalha-se os discípulos, aí o que acontece? Nasce o cristianismo em várias partes do mundo, da terra, porque os discípulos fugindo, levaram consigo a dispersão, né? Então, dispersou, acabou. Não, porque agora essas pessoas vão longe, essas pessoas vão falar. Na MIC é assim, né? Na nossa instituição. Nas casas André Luiz é assim, no Centro Espírita que eu trabalho é assim. Não é? Ele leva a voz daquele que o criou, daquele que o cria. Então, João está trazendo essas verdades mais profundas, daquele que esteve pertinho de Jesus e mais, com a mãe de Jesus e peregrinou com ela até o fim dos dias dela em Éfeso. Tem a carta de Paulo aos cristãos em Éfeso, que também é muito especial. A gente pode até fazer uma liga entre o Evangelho de João e a carta aos cristãos em Éfeso, que são importantes as afirmações. É o nosso Pentecostes, essa frase de João tão linda, tão incrível. Sim, venha, Senhor Jesus. E como é que ele virá? Pessoalmente? Será que suportaríamos a vinda dele pessoalmente? Será que sairíamos correndo de medo? Ou ficaríamos atônitos? Poderíamos até ter uma parada cardíaca, não? Amados, antes de fechar aqui esse primeiro bloco tão lindo, lembro a vocês que ele vem todos os dias, está narrado por André Luiz em uma de suas obras. Vou deixar aqui o próximo direitinho para não tomar o nosso tempo, o texto inteiro no próximo encontro, tá? Fico devendo para vocês isto, porque é importante vocês relerem. André Luiz está ali com o seu instrutor, e é noite e de repente, naquela escuridão do céu estrelado e da noite, há uma luminosidade que vai passando e talvez você já saiba, não é? Que bom, se você já sabe. A noite se transforma em dia e André Luiz pergunta, o que é isto? Parece dia, parece meio-dia. E o instrutor então lhe diz, André, esta luz é de Jesus.
Todos os dias, às 21 horas, ele desce ao fundo do abismo. Conecte-se com ele. Então hoje, quando der 21h30, conecte-se. Em momentos muito difíceis, conecte-se às 21h30, no horário do Evangelho no seu lar. Quando você fale nas suas palestras ou ensina na sua casa espírita, leve essa informação. É um poder enorme, ele, bem no horário ali da existência de nosso lar, né? Ele está em nosso lar. Mas pega todo, ele vai descendo por todo o Brasil, praticamente ali na linha do Equador. Nos alcança aqui, onde estivermos. Ele vem socorrer os desamparados que gritam seu nome, os que falam seu nome em dor, ou aqueles que estão querendo se iniciar nesse contato com o seu Pentecoste, com a sua luz interna irradiando e chamando os espíritos para que trabalhem com ele. Aquele que diz sinceramente e profundamente: vem, Senhor Jesus. Como disse João aqui no 22:20. No 22:21 aqui está, perdão, no 20 mesmo. Aquele que testifica a respeito de todas as coisas diz mais uma vez: estou a caminho, logo chegarei. Sim, logo chegue, Senhor. Venha, Senhor Jesus, está dizendo João. Sim, venha, Senhor Jesus. Vamos guardar essa frase hoje? Vou até colocá-la como título nosso hoje. Talvez a Fundação Espírita André Luiz, ou o pessoal do backstage, o pessoal que editora, ache bonito, né? Mas porque é assim, venha. Pentecostes é isso. Eles foram tomados de surpresa, mas eles estavam orando, eles já tinham visto, talvez, essa experiência, ninguém sabe, não está miúdo isto contado ou relatado, não é? E assim, com o nosso coração cheio de amor e de paz, nesse momento tão bonito, nós vamos para a segunda parte do nosso programa. E essa segunda parte, por que ela é importante? Porque se eu não mudar, sabe, se eu não sair da água da torneira que chega pronta para o meu copo, se eu não ir à bica, vamos dizer, à fonte natural que brota de dentro da terra, ou seja, da minha própria experiência com Deus, com os espíritos, se eu não tiver coragem de me lançar nessa experiência, como beberei da fonte de vida eterna, da água de vida eterna, como ele entrará e eu o reconhecerei. Então, os falsos profetas, assim, a mancheia, estão entrando nas casas espíritas, espiritualistas, na igreja, entrou na igreja e devastou, porque o cristianismo primitivo era lindo. Leiam Esquina de Pedra, de Wallace Leal. É incrível, se você chora página por página, contando a beleza de partilha dos pães, de viverem juntos, como conta Pedro, não é? Maravilhosamente conta Pedro, na divisão lá dos bens, que chegavam e punham tudo o que tinham para viverem juntos, construírem juntos. O cristianismo ficou tão forte a partir disso, que a igreja combateu, claro, e fizeram dele o que hoje ele se tornou. Benefício de poucos, não? E a maioria continua sem o reino, sem a vida nova, sem os sonhos eternos que Jesus sonhou para nós e conosco também. Bem-vindo, ó médium querido, ó irmão de caminho. O seu Pentecoste, se não aconteceu, vai acontecer. É só você crer e pedir do fundo do seu coração. Grande abraço, até já. Querida irmã Eliana, muito obrigado por ter trazido para nós esse tema maravilhoso de respeito à espiritualidade, respeito à vida do cristianismo. Que você possa entender quão importante é viver em cristianismo, viver em amor e se reconstruir na vida terrena. Agradecemos imensamente a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, por nos ceder esse pequeno espaço de fala, para que possamos trazer sempre novos programas cheios de luz. Esteja conosco todas as quintas-feiras, às 16 horas, nosso programa inédito. Programa esse que trazemos e fazemos temas sempre trazendo a Bíblia, trazendo Jesus, trazendo falas de outros grandes líderes espirituais e, principalmente, pontos da Bíblia. Que você possa estar conosco, nos escutando. Agradecemos aqui a você, telespectador, que escuta e está presente aqui conosco.
firmando seu momento de escuta e de estudo. Com muita luz a vocês. Estaremos aqui presentes também algumas vezes durante a semana com reprises. No Caminhando com Jesus na TV às segundas-feiras, 18 horas, quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã e aos sábados, 1 hora da manhã, que você possa estar conosco, sintonizando em sua TV, escutando mais e mais esse programa. Ou também na rádio RBN 85.5 FM, que você nos encontra sintonizando conosco às segundas-feiras, 6 horas da manhã, iniciar sua semana, iniciar um momento em que você está indo para o seu trabalho, que você possa escutar-nos. E também às quintas-feiras, 16 horas. Agradecemos imensamente sua participação. Entre no portal mundomaior.com.br, onde você encontra diversos programas trazidos por outros irmãos que fazem isso acontecer. Agradecemos imensamente a você por participar, ser um amigo que está lá presente. Vire um sócio doador e doe para que mais programas como esse cheguem a mais casas e que possamos assim trazer o espiritismo na vida terrena, de forma íntegra e de forma amorosa, com muita luz. Agradecemos a irmã Eliana por trazer sempre com muita luz esses temas maravilhosos e hoje deixo a você para o encerramento. Muita luz, querida irmã amada. Fiquem com Deus e com o nosso encerramento. Esse segundo momento em que nós então estamos olhando para o nosso Pentecostes, enquanto não uma manifestação pública de comprovação de que os Espíritos existem, dentro de um período XY, né, que tem a ver com a festa judaica, que tem a ver com a tradição do povo que assistiu e tudo mais, né, dentro do contexto bíblico da época ou do contexto histórico dos hebreus, sabe, de toda aquela cultura que havia ali em torno de Jesus e pós sua crucificação, sua morte. Pentecostes acontece como um testemunho. Até julgam, né, que eles estavam bêbados, que eles estavam fora de si. E Pedro fala, não, são os Espíritos. E cada um daqueles seres, né, dos seguidores do Cristo, trouxeram palavras que cada povo que estava presente nesse encontro judaico, né, público, reconhecia a sua própria língua. Foi uma manifestação para dar um exemplo contínuo, como se eu estivesse lá em França e um espírito comunicasse em francês. Aí tinha um muçulmano também na reunião e de repente você que está aí, que é médium, comunicasse em muçulmano, né, em árabe, daquela região específica, porque o árabe se divide, né, em muitas sublinguagens culturais diferenciadas. Ou na Itália, um terceiro médio falasse em italiano, ou em japonês, né, falando japonês, sendo que ele nunca falou japonês, nem conhece a língua, um espírito que vem iluminado, como há tantos no Japão, como há tantos, aliás, nós vamos dar aqui agora a Índia, não, e toda a cultura indiana de relacionamento, que eles falam que é panteísmo, que é dar o nome de Deus, né, as coisas, mas Deus está em todas as coisas. O panteísmo, na verdade, ele olhado à luz da atualidade e da contemporaneidade desse século tão bonito, de culturas tão elevadas, que feito pela fé, principalmente aquele judeu que a gente sempre fala, né, que ele traz essa revelação em verdade e método na sua obra fundamental. Ele traz essa verdade linda e ele é ligado a esse grande eloquência desse século, que é justamente sair do julgamento, daquilo que nós falamos no encontro passado, eu acho que no outro também, dessa consciência limitada das influências românicas, né, dos romanos dentro da exclusão, da lógica da exclusão, não da inclusão, da lógica da diminuição, do menos para a maioria e do mais para a minoria, com regimes de governadorias e regimes de uma riqueza concentrada ao extremo e de uma pobreza que vai dilapidando. No capítulo 14, servir a Deus e Mamon, qual é o sentido da riqueza cultural que seja, espiritual que seja,
sabe, o dom que você tem, pode ser um sapateiro, uma cozinheira, é passar para os outros, é relacionar-se, é somar, não diminuir, não é esconder, é publicar, tornar público, levar adiante. Isso é ser mensageiro. Vinde, Senhor Jesus, disse João. E Paulo sentiu esse chamamento, Paulo se agarrou a esta verdade. Mas para que a gente se agarre e chegue a este lugar, nós temos um texto que eu prometi no outro encontro, e em outros também já falei desse texto, chama O Julgamento, que é um texto de Buda, muito lindo, que talvez você já conheça, mas sabe, tem algumas dezenas de textos que eu releio porque eu esqueço. Primeiro, minha memória é descontínua, né? Até mesmo por causa da mediunidade. Mas é como sempre se fosse a primeira vez, é como um texto bíblico divino. Você leu, releu, daqui a pouco você vê coisas que você não via, porque você já está em maturidade espiritual para fazer leituras mais complexas de um mesmo texto, de uma mesma afirmação. Já vai chegando ao fim a nossa programação tão linda e maravilhosa. Temos 10 minutinhos ainda entre nós. É o tempo do texto. Ou seja, nós precisamos aprender que as perdas são ganhos. Não julguemos antes do tempo, sabe? Não façamos, tomemos decisões por causa do tempo atual, desse momento. Persevera, porque o que está escrito atrás desta perda pode ser um grande ganho, um grandíssimo ganho. Quem quiser salvar sua vida perderá, quem a perder por amor a mim a salvará. Pense nessa frase lindíssima. A gente pode até falar dela no próximo encontro a partir desse texto, que hoje a gente vai ler o texto. Não dá tempo da gente, sabe, falar tudo que esse texto nos traz em 10 minutinhos. O texto diz assim, tem várias versões dele, mas essa foi a que eu mais, nos pegou aqui. Havia numa aldeia um velho muito pobre, mas até reis o invejavam, pois tinha um lindo cavalo branco. Reis ofereciam quantias a ele para comprar o cavalo, né? Fabulosas pelo animal, porque ele era realmente belíssimo. Mas o homem dizia, Senhor, este cavalo não é um cavalo a ser usado por mim, pois ele é uma pessoa. Essa é a primeira afirmação. O relacionamento de carinho, de afeto, torna um animal algo igual a mim. É a relação que as origens tribais que estão na base da nossa existência fazem. Sim, na base da nossa existência estão as culturas panteístas, as culturas que viam Deus em todas as coisas, só que davam nome a esses deuses dependendo da sua função e faziam oferendas. Hoje, o monoteísmo se opõe ao panteísmo. Esse grande mestre Hans Georg Gadamer, a gente pode não ler isso nele, porque também só vi uma obra e não está traduzido as obras dele. Nós podemos rever e reler o panteísmo como nome dado por uma cultura de classe Y, X ou Z, para eliminar a verdade da presença de Deus em todas as coisas. Então, o monoteísmo, ele, na verdade, é a doutrina que encobre o panteísmo, que agasalha o panteísmo no seu coração, que agradece ao panteísmo por ele ter mostrado Deus em toda parte, porque é um só Deus que se divide em todas as coisas. É o mar, o oceano. Essas são as culturas que são chamadas de primitivas, ultrapassadas e tudo mais. O budismo também, taoísmo, enfim, inúmeras verdades que ficaram, que não tem briga entre o monoteísmo e o panteísmo, na verdade. Fizeram uma oposição, houve mortes, houve sacrifícios, houve muitas coisas tristes por causa de uma ideia. Vejam a gravidade das ideias e vamos trabalhar as nossas. Vejam, né? Ele não é um cavalo, ele é uma pessoa. E como se pode vender uma pessoa, um amigo? Então ele via no animal que puxava a coisa com ele, que andava não como um amigo.
O homem era pobre, porém jamais o vendeu. Uma dada manhã descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e as pessoas disseram: seu velho estúpido, sabíamos que um dia o cavalo seria nos roubado. Teria sido melhor vendê-lo. Que desgraça o senhor está vivendo? O velho, muito calmamente, respondeu: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é o fato. O resto é julgamento. Vamos voltar aqui a este ponto milagroso da história dele? Né? Olha, a aldeia inteira se reuniu e disse: olha, velho estúpido, nós sabíamos que um dia um cavalo seria roubado, teria sido melhor vendê-lo, feito isso, feito aquilo, olha que estupidez, sabe, já condenaram. Eis o tribunal instaurado, eis a nossa ideologia importada do mundo europeu, com muita força, por uma ideologia, uma ideia, um logos, um caminho que nos toma e a gente não sabe sair dele. Digam só que o cavalo é um fato, o resto é julgamento. Se é uma desgraça ou uma bênção, não sei, pois esse é apenas um fragmento. Quem pode saber o que vai ser? Olha que texto teológico. É o fato ali que aconteceu, é um fragmento. Quem pode saber o que vai ser? As pessoas riram do velho, né? Acharam que ele estava se defendendo, que não queria admitir, talvez, não sei. Simplesmente, né? As pessoas riram. Elas sempre souberam que ele era um pouco maluco. Mas, olha agora que lindo, fechando aqui o nosso encontro, que tenho que fechar. Mas a gente continua porque esse texto é mais longo. Mas 15 dias depois, numa noite, o cavalo voltou. Olha, eu fico emocionada, é isso. Às vezes passa um século, às vezes são vidas. E aquele animal de estimação, aquele amor que não pôde ficar, aquele filho que partiu mais cedo e dói na sua vida dilacerada e o julgamento te corrói e te consome. É um fato, ele partiu, segue. Mas ele não acabou, ele não terminou, ele ainda existe. É vivo, está no mundo dos espíritos. Então apenas isso, né, tinha fugido, ele não havia sido roubado o cavalo. Ele fugiu sozinho para uma floresta. E o que ele fez? E não apenas isso, trouxe uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente, se adiantando, as pessoas disseram: velho, você está só certo. Não se tratava de uma desgraça, de um roubo. Na verdade, provou ser uma bênção. E o velho? Próximo encontro, a gente segue essa história. Mas ele repete o primeiro raciocínio. Novamente vocês estão se adiantando. Se é uma desgraça, uma bênção, esperemos. Não é que eu estou adiantando a fala, não é bem isso que ele está falando, né? Tá vendo? Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se isso é uma bênção ou não. Ele não fala a palavra desgraça, né? Porque é uma palavra pesada, triste. Quem sabe se isso é uma bênção ou não? Ou seja, saiam do julgamento. Porque você sabe de todas as coisas? Porque você sabe o que vai acontecer? Essa é a lógica da inteligência mecânica. 2 mais 2 é 4, mas pode ser 5. Ou 4,999999. Os números são símbolos. Eles são infinitos. Do 1 ao 2 tem infinitos números. Do 2 ao 3, do 1 milhão ao 1 milhão e 1. Ou seja, a realidade, ela é fluida, ela é espírito, ela é espiritual. Cada vez mais a ciência vai comprovando isso através do magnetismo, através dos efeitos agora climáticos, a gente vai vendo as diferenças. E assim nós vamos terminando esse encontro tão maravilhoso do seu Pentecostes, não é? Da palavra de João, do Evangelho joanino, o seu compromisso espiritual com Jesus. Será que você também está a dizer sim? Venha, Jesus. Eu estou aqui a serviço, servindo sempre. Abraços a todos vocês. Sem julgamento, vamos aprendendo essa lógica acausal que chama. O eterno Deus, ele é o causador. E ele não tem causa. Por isso não conseguimos encontrá-lo. Encontrá-lo
passa pela vitória sobre esse paradigma, sobre essa estrutura mental julgadora europeia que nos dizima de nós mesmos, que nos exila de nós mesmos. Estamos em um cativeiro ideológico. Venha, Senhor Jesus, liberta-me. Amém. Gratidão, Fiel, pela oportunidade dessa palavra mais uma vez. Até a semana que vem, caminhando com Jesus. Que você possa, nesses últimos minutos, dizer: Pai nosso, estás no céu da minha alma e do meu ser. Santifica o teu nome com esperanças. Venha a mim, Jesus. Eu te chamo. Eu te quero, Senhor, sem julgamento. A tua vontade seja feita, ó meu Pai do céu, como ensinou o vosso Filho amantíssimo Jesus Cristo. O pão nosso apenas hoje, não sei se abrirei minhas pálpebras amanhã, ao acordar. Posso abri-las e te ver, posso abri-las e ver o mundo espiritual nos familiares que me esperam, no meu antepassado que me acolherá com certeza, porque eu os amo e os cultivo em meus corações, em meu coração com as saudades, que eu saia vitoriosa dessa minha vida. Perdoai, perdoai, porque a gente não sabe o que faz. Sim, como diz os ensinamentos vossos. Sim, dizem eles, nós não sabemos o que fazemos, perdoai. Não sabíamos. Terrível ferir alguém, doloroso ferir alguém. Porque é doloroso e terrível ser ferido. Não nos deixe cair em tentação e dá-nos, Pai, o livramento de tudo. Abraços, gratidão. Querido ouvinte, ou você que está nos assistindo aqui, nos canais da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Você acompanhou Caminhando com Jesus.